Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago aqui para vocês esse lindo modelo de tapetinho de galinha que eu mesma criei. Na verdade ele deu muito cansaço, gente, vocês não têm noção. Eu tive que criar 4 tipos, tipo assim, comecei e terminei 4 vezes para conseguir chegar nesse resultado. Eu espero de coração que vocês gostem, já deixa aqui o seu joinha e se inscreve aqui no canal, não se esqueça também, e depois compartilhe em suas redes sociais para que outras pessoas também possam aprender a fazer este lindo modelinho de tapete, tá certo? Eu espero que vocês gostem, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários e vamos para a nossa lista de material. Vamos dar início então ao nosso vídeo de hoje. Eu vou trabalhar com a cor cru e a cor amarela mais clara para que vocês consigam ver o ponto melhor. Mas é ideal que vocês trabalhem no lugar da cor cru a cor preta e no lugar da cor amarela vocês utilizem o branco para que fique igual ao meu tapete, tá certo? Então vou dar início aqui. Nós vamos fazer 6 correntinhas. E vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Nós vamos subir aqui 2 correntinhas, que vai representar meio ponto alto. E depois, nós vamos trabalhar aqui dentro da nossa argolinha, mais 13 pontos altos, para que fique no total de 14 pontos meio alto, tá certo? Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus meio pontos altos e já volto com eles pronto. Feito, então, meus 14 meio pontos altos, lembrando que eu tô contando as minhas 2 correntinhas aqui de início com um ponto meio alto, na segunda correntinha eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Nós vamos subir novamente 2 correntinhas para representar o meu primeiro meio ponto alto, e aqui dentro eu vou trabalhar um ponto meio alto. Então, nessa segunda carreira, a cada meio ponto alto, nós vamos ter 2, tá certo? Nós vamos trabalhar toda ela em aumentos. Então, onde nós tínhamos 14 meio pontos altos, nessa carreira iremos ficar com 28 meio pontos altos. Então, é só você dar sequência aqui fazendo os aumentos, tá certo? E eu volto para a nossa próxima carreira, que será feita em ponto baixo. Lembrando que chegando aqui ao final, você deve fechar com um ponto baixíssimo na sua segunda correntinha. Para essa carreira, nós vamos trabalhar a carreira em ponto baixo. Então, pessoal, eu fiz vários testes de quantidade de ponto para chegar nesses pontos exatos, para que essa carreira que eu vou fazer agora, não vamos trabalhar aumentos, mas nosso tapete não vai fechar, tá certo? Porque as carreiras que vamos trabalhar em meio pontos altos, ela já será o suficiente para a carreira de ponto baixo, tá certo? Então, nós vamos fazer uma correntinha aqui que vai representar um ponto baixo. Eu vou aqui no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, ficou 2 pontos baixos para cada ponto de base. E aqui agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou puxar aqui o meu fio, tá vendo? Amarelo. E vou fechar ele com a cor cru, tá certo? Então, ó, agora aqui nós vamos conduzir o fio amarelo. Então, eu venho aqui, ó, seguro ele aqui assim, tá vendo? E trabalho 1, 2. No terceiro ponto, nós puxamos a cor amarela, laçamos ela e fechamos com a cor cru, tá certo? Então, novamente, ó. 1, 2. Eu puxo com a minha cor amarela e fecho com a cor cru. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira, trabalhando a cada 2 pontos baixo, você puxa, laça a sua cor aqui amarela e fecha com a cor
cru. Assim, o seu trabalho ficará com aquelas pintinhas branquinhas, tá certo? Veja que aqui nós vamos seguindo, ó, eu vou conduzindo o fio amarelo para que ele não fique solto, tá certo? Estes fios aqui depois você vai arrematar, tá certo? Então, siga toda essa carreira fazendo em ponto baixo. A cada 2 pontos baixos, você puxa a corzinha amarela e eu volto para a nossa próxima carreira. Então, feita aqui, pessoal, a nossa carreira, onde nós deixamos aqui as pintinhas, veja que dá certinho, deu aqui certinho a quantidade de pontos, tá certo? Nessa carreira que nós vamos iniciar agora, vai ser as carreiras de aumento, tá certo? Lembrando que sempre nós vamos trabalhar as carreiras de meio ponto alto com aumento e as carreiras de ponto baixo sem aumento. Eu aqui, pessoal, eu fiz o teste de não conduzir... sobre conduzir o fio nessa carreira que nós vamos trabalhar agora de meio ponto alto. E eu não vou conduzir o meu fio porque ele vai ficar aparente se nós conduzir ele. E a única coisa que a gente quer que fique aparente serão as pintinhas. Então, por esse motivo, eu não vou conduzir o fio amarelo nessa carreira, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar quando nós formos fazer a outra carreira de ponto baixo. Então, aqui eu vou subir minhas 2 correntinhas, venho no próximo ponto e trabalho um aumento. No meu próximo ponto, eu trabalho somente um ponto meio alto. No próximo, 2 pontos meios altos. Então, aqui o intervalo a cada um ponto meio alto para um ponto de base, nós vamos fazer um aumento, tá certo? Então, é só você seguir assim por toda essa carreira. A cada um meio ponto alto, né, para um ponto de base, você faça o seu aumento. Chegando aqui no final, é só você fechar na sua segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa carreira de pontos baixos. Então, feito aqui, pessoal, a nossa carreira em aumento, agora nós vamos passar novamente para as carreiras de ponto baixo. E aqui, pessoal, veja que nós fizemos 2 pontos para poder fazer um com pintinha. Nesse daqui, nós vamos fazer uma correntinha e já que no nosso próximo ponto, nós vamos puxar o nosso fio amarelo. Veja que eu já vou puxar ele daqui da fileira de trás e vou subir ele para essa carreira, tá vendo? E nela eu vou trabalhar com ele conduzido. Então, aqui eu já faço o meu ponto. E novamente nós vamos trabalhar a cada 2 pontos baixos, eu puxo o meu fio amarelo. Então, nós vamos intercalar, na verdade. Numa nós vamos fazer com 2 pontos baixos no início e na outra com um ponto baixo no início, tá certo? Então, vou trabalhar aqui, conduzindo o fio nessa carreira, tá certo? E puxando aqui, ó. Então, é só você trabalhar essa carreira conforme nós trabalhamos naquela outra. Veja que aqui atrás, ó, o fio ficou esticado, tá vendo? Eu optei por deixar ele esticado assim, que não fica aparente, porque essa peça ela vai ficar do avesso, né? Virada pro chão. E do que conduzir ela na carreira aqui de meio pontos altos e o fio ficar aparente, tá certo? Então, foi assim que eu decidi fazer o meu tapete. Siga assim por essa carreira que eu volto para a próxima carreira para explicar como que vocês deverão prosseguir as suas próximas carreiras. Aqui agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão seguir. Tá vendo? Aqui foi onde eu parei na minha carreira ali da cor cru. Então, para a sua próxima carreira, você vai trabalhar 2 pontos meios altos. Aqui não vai estar dando para ver certinho, pessoal, mas será 2 pontos meio alto para um aumento. Então, aqui na cor cru, ó, que foi a carreira anterior onde nós trabalhamos 2 meio pontos altos, um ponto sozinho e 2 pontos meio alto. Então, você vai sempre nas carreiras de meio pontos altos, você vai incluir um ponto por carreira. Então, na próxima carreira, você vai fazer 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Faça sua carreira em ponto baixo e depois você volta de novo fazendo o aumento, que será 3 pontos meio alto, um aumento. 3 pontos meio alto, um aumento.
Aí depois você volta de novo fazendo a carreira de ponto baixo. Então é nada mais nada menos do que o crochê circular que nós sempre trabalhamos, porém separado por uma carreira de pontos baixos, tá certo? Você deverá seguir até você alcançar, ó, aqui eu tenho na minha última carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento, tá certo? Então, quando você tiver o intervalo aqui de 8.000 pontos altos para um aumento, aí você pode arrematar o seu fio que nós vamos dar início à parte na cor cru, tá certo? Chegando aqui então, pessoal, na nossa última carreira, né, onde você tem 8 pontos meio altos para ter um aumento, nós já vamos dar início aqui com a nossa cor cru, tá certo? Para quem ficou com dificuldade de fazer os aumentos aqui nessas carreiras, deixe aqui no comentário que eu trago um vídeo para vocês detalhando cada carreira. Eu não fiz aqui no nosso vídeo, porque já tinha explicado bem lá no início, mas para algumas pessoas que são iniciantes, às vezes possa ficar alguma dúvida, vocês deixem no comentário que eu trago um vídeo especificando certinho cada uma das carreiras, tá certo? Não coloquei aqui no vídeo porque o vídeo ia ficar muito longo. Então, vou dar início aqui já na minha cor cru. Eu vou prender aqui o meu fio com uma correntinha e vou subir mais 2 correntinhas que vai representar um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e vou para o meu próximo ponto, onde eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou para o meu próximo ponto e faço um ponto alto. Correntinha de separação, pulo um ponto de base, no meu próximo ponto eu trabalho um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira. A cada um ponto alto, nós pulamos um ponto de base e trabalhamos no outro, separado por uma correntinha, tá certo? Siga assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, é só você fechar na sua terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa próxima carreira. Feita então a nossa carreira, pessoal, onde trabalhamos um ponto alto separado por uma correntinha, pulando um ponto de base, agora nós vamos trabalhar em carreiras em ponto leque. O que é o ponto leque? São 2 pontos altos separado por 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, vou passar minha agulha aqui dentro da onde tem a correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo para dar início aqui onde temos a nossa correntinha. Então, vou subir aqui 3 correntinhas que vai representar o meu primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto aqui dentro desse mesmo espaço, faço 2 correntinhas e novamente trabalho 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Ou seja, eu vou ficar com 4 pontos altos separado por 2 correntinhas dentro do mesmo espaço. Uma correntinha de separação, vou para o meu pulo um desses bloquinhos, tá vendo? Um desses espaços e vou para o próximo, onde eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos e faço 2 correntinhas e novamente 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um dos espaços, vou para o próximo. Então, você deverá trabalhar assim por toda essa carreira. 2 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E faço uma correntinha de separação. Siga assim por toda essa carreira, chegando aqui no final eu volto para a nossa próxima carreira. Finalizada então nossa carreira, veja que trabalhamos pontos leques Já. Finalizada a nossa carreira, veja que trabalhamos o ponto leque em um espaço e no outro espaço nós pulamos deixando uma correntinha. Nessa carreira, a única coisa que nós iremos modificar é que na onde tem a nossa correntinha aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, vamos lá, ó. Vou fazer uma correntinha, um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto e um ponto baixíssimo aqui dentro das nossas correntinhas, para dar início ao nosso trabalho bem dentro aqui das nossas correntinhas. Subo 3 correntinhas e faço um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui nós vamos manter
Na onde eu tenho minha correntinha aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Eu não vou trabalhar pegando dentro da correntinha, eu vou passar por dentro dela, na parte de baixo. Vou fazer outro para vocês poderem ver. Então, aqui, trabalho novamente o meu ponto leque. E, ó, eu não entro dentro da correntinha, pessoal, eu passo por dentro, por fora aqui, e faço o meu ponto alto. Então, você vai trabalhar assim por toda essa carreira, pontos leque dentro de ponto leque, e na onde você tinha sua correntinha, você vai trabalhar um ponto alto, tá certo? Trabalhe assim por toda essa carreira, e eu volto para a nossa próxima carreira. Finalizada, então, a minha carreira, onde eu trabalhei aqui os pontos altos, onde eu tinha as correntinhas, nessa carreira nós vamos manter os nossos pontos leque, porém vamos trabalhar ponto em relevo pego pela frente aqui onde nós temos esse ponto alto. Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto e um ponto baixíssimo aqui onde eu tenho as correntinhas, para poder assim dar início aqui ao nosso ponto leque, para que ele fique sempre dentro das duas correntinhas. Feito o ponto leque, uma correntinha e venho aqui, pessoal, ó. Eu laço, passo por detrás aqui do meu ponto, ó, e puxo aqui o meu fio, ó. Laço e removo, laço e removo duas. Assim foi feito o ponto em relevo pego pela frente. Uma correntinha e novamente vamos trabalhar o ponto leque. Que é 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, novamente, vamos trabalhar o ponto em relevo. Uma correntinha de separação e vou para o próximo leque. Então, você deverá trabalhar assim por toda essa carreira. Chegando aqui no final, você vai fazer o seu ponto baixíssimo na sua terceira correntinha e a sua próxima carreira deverá ser dessa mesma forma. Trabalhar o ponto leque, uma correntinha de separação, o ponto relevo pego pela frente, separado por outra correntinha de separação. Então, vamos ter duas carreiras iguais a essa que nós vamos terminar agora e a nossa próxima carreira. E eu volto para a nossa próxima carreira que deverá ter aumentos. Feito então aqui, pessoal, ó, onde nós fizemos a nossa carreira, que foi a anterior que eu expliquei, onde nós colocamos uma correntinha de separação entre os pontos relevo, nós mantivemos elas aqui, né, na segunda carreira, e agora nós vamos para a próxima carreira, onde nós vamos manter os pontos altos, os pontos leques, e vamos também manter os pontos em relevo. Porém, nós vamos aumentar a quantidade de correntinha, na onde nós fazemos a separação do ponto leque para a correntinha. Então, eu andei aqui com os pontos baixíssimos, subo 3 correntinhas, aqui dentro vamos trabalhar mais um ponto alto, 2 correntinhas de separação, e mais 2 pontos altos. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos trabalhar o ponto em relevo. Faço 2 correntinhas e novamente vou para o ponto leque. Então, para essa carreira, nós aumentamos, então, a quantidade de correntinha no momento da separação aqui, ó, 1, 2, e trabalho o meu ponto em relevo. 1, 2, e passo para o meu ponto leque. Então, você deverá fazer assim por toda essa carreira, e a sua próxima carreira você vai manter
essa mesma quantidade de ponto. Então, você vai fazer essa carreira e na próxima você fará igual a essa, tá certo? E aí, você já pode arrematar o seu fio na cor cru, porque voltaremos com a nossa cor preta. Feito então, pessoal, nossas duas carreiras separadas por duas correntinhas, agora nós vamos dar início à parte da cor preta, que será a última carreira do nosso tapete. Eu vou prender aqui no meu ponto alto, onde está em relevo, com uma correntinha que já vai representar o meu ponto baixo, e uma correntinha de separação. Nós vamos vir aqui dentro desse espaço aqui do nosso leque, e eu vou trabalhar um ponto alto, faço um ponto picô, que é 3 correntinhas, e na primeira correntinha nós fecha com um ponto baixíssimo. Faço novamente um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto, um ponto picô, e novamente um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui, pessoal, 4 pontos altos, separado por cada um deles terá um ponto picô, tá certo? Faço uma correntinha e coloco um ponto baixo aqui no nosso ponto alto. Novamente, uma correntinha e vou para o meu próximo espaço aqui do ponto leque, ó. Então, vou trabalhar aqui um ponto alto, 3 correntinhas, fecho na primeira com um ponto baixíssimo. Um ponto alto, e novamente um ponto picô. Um ponto alto, e novamente um ponto picô. E outro ponto alto. Faço uma correntinha de separação e vou para o meu próximo ponto alto, onde eu trabalho um ponto baixo. Então, você deverá seguir assim por todo o seu tapete, trabalhando 4 pontos altos onde tem o leque, separados por um ponto picô, fazendo uma correntinha de separação, um ponto baixo e uma correntinha. Siga assim por todo o seu tapete, chegando aqui no final, é só você arrematar o seu fio. Vou dar início aqui, pessoal, com a minha cor amarela, tá certo? É um amarelo mais forte, para fazer o bico da nossa galinha. Então, vou laçar aqui a minha agulha, e aqui dentro da onde eu fiz essa correntinha, eu vou subir aqui 2 correntinhas, que vai representar o meu primeiro meio ponto alto, e aqui dentro, ó, eu vou colocar mais 2 meio pontos altos, ficando um total de 3 meios pontos altos. Viro meu trabalho, subo 2 correntinhas e aqui dentro desse mesmo ponto eu vou trabalhar um aumento. Faço meio ponto alto. No meu próximo ponto eu não vou trabalhar o aumento. E no meu último ponto aqui, nós vamos trabalhar novamente um aumento. Então, nas nossas carreiras aqui, eu vou trabalhar o aumento sempre no início e no final de cada carreira. Novamente. Trabalho o aumento sempre no início e no final. Essa será a nossa última carreira em meio pontos altos, porque depois nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo em volta de toda a nossa peça para poder dar um acabamento e ficar melhor a nossa peça.
Então, para começar o nosso acabamento em ponto baixo, eu vou subir aqui uma correntinha. E aqui dentro desse primeiro ponto meio alto aqui, ó, eu passo nele e faço um ponto baixo. Vou para minha próxima carreira aqui na lateral, ó, e trabalho 2 pontos baixos. Então, para cada um desses espaços aqui, pessoal, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, para que fique um acabamento melhor na nossa peça. Então, chego aqui na ponta, ó, eu trabalho 2 pontos baixos de um lado, e vou aqui do meu outro lado e trabalho 2 pontos baixos. Aqui é aquele fio que eu iniciei a minha carreira, então, eu já vou vir fazendo os pontos baixos, cobrindo ele. Então, venho aqui na próxima carreira, você sempre vai ter de parâmetro a sua carreira que você fez aqui, ó. Então, sempre o último ponto dela, nós trabalhamos 2 pontos baixos. Cheguei aqui, nós já vamos virar e dar início aqui na nossa carreira aqui, ó. Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada um desses pontos que ficou aqui em cima. Cheguei aqui no final, é só você fechar com um ponto baixíssimo e arrematar o seu fio, deixando um espaço para costura, tá certo? Este aqui é um dos pés da nossa galinha, que eu já tenho ele pronto, então nós vamos fazer, eu vou fazer aqui um com vocês, mostrando passo a passo, tá certo? Então, nós vamos iniciar aqui, laçando o nosso fio e fazendo 4 correntinhas. Fiz 4 correntinhas, eu vou subir 2 correntinhas que vai representar meu meio ponto alto, e na quarta correntinha, a contar da agulha, nós vamos trabalhar um meio ponto alto. Vamos fazer um meio ponto alto para cada um dos nossos pontos, ficando então no total de 4 meio pontos altos. Nós vamos virar aqui o nosso trabalho, vamos subir 2 correntinhas e novamente nós vamos trabalhar fazendo 2 meio pontos altos no início e 2 meio pontos altos no final. Assim, nós vamos fazer os aumentos das nossas carreiras. Então, você vai trabalhar assim, fazendo 2 meio pontos altos no final e 2 meio pontos altos no início, até você atingir 12 meio pontos altos. Na hora que tiver 12 meio pontos altos aqui na sua carreira, eu volto para mostrar como vamos fazer essa parte superior aqui do nosso trabalho. Então, alcançando aqui os 12 meios pontos altos, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá certo? Agora, vamos dar início à nossa última carreira do nosso pezinho aqui, antes de fazer o acabamento, igual nós fizemos no nosso biquinho da nossa galinha. Então, vou fazer aqui uma correntinha que vai representar meu ponto baixo. Já venho para o próximo ponto aqui, ó, onde eu vou fazer um meio ponto alto. No nosso próximo ponto, eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu faço meio ponto alto. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No meu próximo ponto, 2 pontos altos novamente no mesmo ponto de base. No próximo ponto, faremos um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. Veja que eu já tô repetindo o mesmo passo que eu fiz aqui no início da nossa peça. No próximo, 3 pontos altos.
E no próximo, meio ponto alto. E no último ponto aqui, um ponto baixo. Então, nossa carreira ficou assim: um ponto baixo, um ponto meio alto e 3 pontos no mesmo ponto de base. Meio ponto alto, ponto baixo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto baixo, um ponto meio alto, 3 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, um ponto meio alto e um ponto baixo. Agora, você deverá fazer da mesma forma que nós fizemos no bico da nossa galinha. Você vai seguir fazendo 2 pontos baixos para cada uma do seu ponto aqui da sua carreira. Então, ficará aqui na lateral 10 pontos baixos, seguido daqui de cima você vai manter os seus pontos e depois trabalhar 10 pontos baixos na sua outra lateral. Fecha com um ponto baixíssimo na sua correntinha e deixe um fio para poder fazer a costura na sua peça. Com a linha branca, você deverá dar início aqui para fazer o seu olhinho. Então, nós vamos fazer aqui 4 correntinhas e vamos fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas que vai representar meio ponto alto. E aqui dentro, nós vamos trabalhar 8 pontos meio alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cheguei aqui no meu 8º ponto, eu vou fechar aqui na minha segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntinhas e aqui dentro desse mesmo ponto eu vou trabalhar mais um ponto meio alto. Vou para o meu próximo ponto e trabalho 2 meio pontos altos. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira. Para cada ponto de base, nós vamos trabalhar um aumento. Então, onde nós tínhamos 9 pontos meio alto, para essa carreira, iremos ficar com 18 meios pontos altos. Chegando aqui no final, você fecha na sua segunda correntinha e eu volto para a nossa última carreira dessa parte desse olhinho, que será em aumento. Feita então nossa carreira aqui em pontos meio alto, colocamos 2 pontos meio alto para cada ponto de base. Nessa carreira, nós vamos trabalhar a cada um meio ponto alto, nós faremos o nosso aumento. Então, vou subir aqui minhas 2 correntinhas, que vai representar meu primeiro meio ponto alto. E no nosso próximo ponto, faremos um aumento. Um meio ponto alto. E no nosso próximo ponto, que faremos o nosso aumento. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira. A cada um ponto, você trabalha um aumento. Você deverá seguir, chegando aqui no final, você fecha na sua segunda correntinha com ponto baixíssimo e deixe um pedaço do fio para costura. Depois, você deverá fazer outra peça igual a essa, que será o outro lado do seu olhinho, tá certo? Para fazer a parte preta do seu olhinho, você deverá fazer 4 correntinhas também, fechar na sua primeira correntinha aqui com ponto baixíssimo, você vai subir uma correntinha que vai representar seu primeiro ponto baixo, e aqui dentro nós vamos colocar mais 7 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Feitos 7 pontos baixos, você vem na sua primeira correntinha aqui e já puxa o seu fio, ó. É só arrematar e deixar um pedaço bem grande para que você possa fazer a costura do seu olhinho e fazer aquela parte dos cílios da sua galinha, tá certo? Pessoal, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu já vou mostrar aqui para vocês como vocês deverão prosseguir com a costura do seu olhinho. Então, posicione ele bem perto aqui da última carreira, e você já vai vir passando aqui, pregando uma peça na outra.
Primeiramente aqui, eu vou costurar essa parte preta, para depois fazer aquele detalhe do olhinho, tá certo? Aqui é bem fácil, é só você subir e descer, costurando uma peça na outra. Eu botei meu ponto aqui. Então, tendo chegado aqui ao final, agora nós vamos dar início aqui à parte dos cílios. Então, nós vamos fazer a costura nessa carreira aqui, onde nós temos aqui, ó, tá vendo? Que é a segunda carreira. Então, eu venho aqui, ó, e já vou começar nesse primeiro ponto que aparece aqui. Achei o meu fio aqui branco. Então, já venho aqui nesse primeiro ponto, ó, já passo a minha costura aqui. Então, nós vamos sempre passar em todos os pontos, para que fique bem delicado, ó. Então, venho nesse e volto pra cá. Então, sempre costurando já no próximo ponto, ó. Veja que eu venho sempre no próximo ponto e desço na onde ficou o último ponto ali costurado. Nós vamos ficar, pessoal, bem... Se você olhar por vou pôr aqui minha agulha, ó. Ficou basicamente na mesma altura da onde eu comecei aqui a minha costura, tá vendo? Aqui nós vamos começar a parte dos cílios. E eu venho aqui, ó, no ponto alto passo aqui, tá vendo? Venho e volto aqui nessa carreira, ó. Venho no meu próximo ponto. E venho prendendo aqui na de baixo, ó, tá vendo? Venho aqui no meu próximo ponto. E prendo na carreira de baixo, onde eu tinha um ponto, ó. E terá ficado assim. Então, você deverá fazer 2 olhinhos dessa mesma forma, lembrando que o outro olhinho você deverá iniciar deste lado de cada sua peça para que ele fique um olho de cada lado, tá certo? Senão, você vai ter uma peça repetida. Então, se você começar de um lado, na outra peça você tem que iniciar do outro lado. Aqui, ó, eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Eu caseei o meu ponto preto, tá certo? Então, faça outra peça igual a essa, para que seu olhinho fique pronto. Ponto vermelho, nós vamos dar início àquela parte de cima da nossa galinha. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou subir aqui 2 correntinhas, que vai representar meu meio ponto alto. Nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na nossa quarta correntinha, eu trabalho meio ponto alto. Vou trabalhar meio ponto alto para cada um dos meus pontos para cada uma das minhas correntinhas, desculpa. Ficando um total de 9 correntinhas. Para a nossa próxima carreira, nós vamos virar aqui o nosso trabalho, vamos subir 2 correntinhas e vou trabalhar ponto sobre ponto. Nessa carreira, nós não vamos fazer aumentos e nem diminuições.
apenas meio ponto alto sobre cada ponto de base. Cheguei aqui no final da minha carreira, nós vamos virar nosso trabalho. E agora eu vou começar a parte de cima, onde vai ficar tipo uns babadinhos, né? Vamos subir aqui 3 correntinhas. E nesse mesmo ponto aqui de base, nós vamos trabalhar mais 4 pontos altos, ficando um total de 5 pontos altos. 3, 4, 5. Então, feitos 5 pontos altos, vamos pular um ponto de base. No meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu pulo um ponto de base, vou para o meu próximo ponto, onde nós vamos trabalhar aqui nele 5 pontos altos. Pulo um ponto de base, vou para o meu próximo e faço um ponto baixo. E agora, aqui para o meu último ponto, nós vamos trabalhar novamente 5 pontos altos. 3, 4, 5. Feitos 5 pontos altos, nós vamos vir aqui onde tem a nossa primeira carreira e novamente vamos fazer um ponto baixo, outro ponto baixo, e nós vamos circular aqui em volta dele todo fazendo pontos baixos para que novamente fique um acabamento. Aqui onde eu tenho as correntinhas, nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto. Um ponto baixo para cada ponto. É necessário fazer essa carreira para que dê um acabamento na sua peça. Chegou aqui na onde tem o início da carreira, você faz 2 pontos baixos. E aqui onde nós temos aquela outra carreira, novamente, mais 2 pontos baixos. E você fecha com um ponto baixíssimo na sua primeira correntinha aqui, que é onde se deu início à carreira onde nós trabalhamos os pontos altos. Deixe um pedaço para costura e essa peça já está pronta. Eu vou dar início aqui à parte da nossa asinha da nossa galinha. Vou fazer aqui na cor amarela, para que fique mais fácil de vocês conseguirem ver os pontos. Nós vamos dar início com 4 correntinhas. Vou fechar na minha primeira com um ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas que vai representar meu primeiro ponto alto. Aqui dentro da nossa argolinha, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas e novamente trabalho 2 pontos altos. Duas correntinhas e novamente 2 pontos altos. Vamos virar o nosso trabalho. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto, para podermos trabalhar aqui dentro das nossas correntinhas. Faço outro ponto baixíssimo. Aqui eu vou trabalhar em pontos leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação e novamente eu faço 2 pontos altos. Duas correntinhas
e 2 pontos altos. Então, nessa carreira, nós ficamos com 2 leques separados por 2 correntinhas. Vamos virar aqui. Novamente, vou fazer um ponto baixíssimo no ponto alto e um ponto baixíssimo na nossa correntinha. Vou trabalhar novamente aqui nessas laterais, nós sempre vamos trabalhar em ponto leque. O que vai mudar vai ser o que nós vamos trabalhar ao meio. Faço 2 correntinhas e aqui no meio nós vamos trabalhar um Vzinho. Então, será um ponto alto, 2 correntinhas e novamente um ponto alto. E faço o leque novamente. Para essa carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui novamente e um ponto baixíssimo para trabalhar aqui dentro do nosso leque. Vamos subir 3 correntinhas e novamente trabalhar o ponto leque aqui nesse primeiro ponto. 2 correntinhas e novamente aqui dentro desse espaço nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 correntinhas, quer dizer, depois vamos fazer mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente. Duas correntinhas e novamente aqui eu vou fazer o ponto leque. Para nossa próxima carreira aqui agora, você deverá trabalhar um ponto leque aqui neste início, separado por 2 correntinhas. Aqui você vai formar um ponto leque e nesse outro espaço aqui você vai formar outro ponto leque, separado por 2 correntinhas sempre e outro ponto leque. Aqui no meio também você deverá fazer 2 correntinhas de separação, tá certo? E eu volto com a nossa carreira já pronta. Então, eu fiquei com essa carreira aqui com 4 leques formados, tá certo? Nessa carreira, nós vamos começar agora a trabalhar as diminuições. Então, venho aqui para dentro do meu leque, vou trabalhar sempre esse primeiro e último leque, agora nós vamos sempre trabalhar deles. O que muda mesmo é a parte do meio. Duas correntinhas, e aqui nós vamos trabalhar 2 pontos altos aqui dentro desse leque. Desses 2 leques que nós fez aqui no meio, nós vamos multiplicar eles. Então, faço 2 pontos altos aqui, 2 correntinhas, faço 2 pontos altos aqui onde eu trabalhei aquela separação, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro desse espaço do meu outro leque, ficou assim. Faço 2 correntinhas e trabalhamos esse leque aqui novamente. E eu volto para a nossa próxima carreira de diminuição. Então, aqui nós fizemos as nossas primeiras diminuições. Aqui eu já fiz o meu leque, tá certo? Vou fazer aqui 2 correntinhas. E nós vamos trabalhar aqui nesse primeiro espaço que temos de correntinha, onde eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui nesse outro espaço. 2 correntinhas e vou aqui para o meu leque. Para a nossa próxima carreira, eu vou trabalhar novamente
o ponto leque aqui inicial. E aqui no meio, pessoal, nós vamos trabalhar somente 2 pontos altos. E aqui agora é só você fazer esse leque e eu volto para a nossa próxima carreira. Para a nossa última carreira, novamente eu vou trabalhar aqui o ponto leque inicial. Duas correntinhas e já vou passar aqui para o meu outro lado. E aí, pessoal, é só você arrematar o seu fio aqui no final, deixando um pedaço para que você possa utilizar no momento da costura. Lembrando que você deverá fazer 2 peças igual a essa, tá certo? Então, pessoal, vamos dar início aqui à parte da cabecinha da nossa galinha. Nós vamos trabalhar aqui 12 correntinhas. Então, vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou subir 3 correntinhas que vai representar o meu ponto alto. Então, 1, 2, 3. E na quinta correntinha, contar aqui da agulha, ó, 1, 2, 3, 4, na quinta aqui, ó, eu vou dar início a um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Dois. Aqui no nosso último ponto, nós vamos trabalhar dentro dessa última correntinha aqui, 9 pontos altos. Então, tenho aqui o meu primeiro, vou trabalhar mais 8 pontos altos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ficar aqui no total de 9 pontos altos. Eu já venho aqui para a próxima correntinha aqui, ó, onde eu vou dar início novamente aos meus pontos altos. Então, você deverá seguir assim, ponto sobre ponto, até chegar ao final dessa carreira, tá certo? Chegando aqui na última correntinha, eu volto para mostrar como vamos prosseguir nas outras carreiras. Então, pessoal, se contarmos aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos 12 pontos altos de cada lateral e aqui no meio fica sempre 7 pontos altos. Então, o que nós vamos trabalhar? Como nós vamos trabalhar os nossos aumentos? Só que esse último ponto do lado de cá e o último ponto deste outro lado vai trabalhar aumentos. Então, se você contar sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em cada uma das suas carreiras que você for iniciar, você conta 11 pontos e já começa o seu aumento, ficará mais fácil de você trabalhar. Porque aqui em cada uma das nossas idas e vindas das nossas carreiras, temos que trabalhar sempre 9 pontos de aumentos. Então, vou dar início aqui nessa primeira carreira. E nessa primeira, nós vamos trabalhar, então, aumentos em todos os pontos. Então, nós não vamos ter separações dos pontos. Então, vou contando aqui, ó, já tenho 5, 6, 7, 8,
10, 11. Então, agora, nesses próximos 9... Peraí, 11, deixa eu contar aqui certinho. 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é no próximo ponto. Nesses próximos 9 pontos, nós vamos trabalhar um aumento para cada ponto. Então, onde você tinha 9 pontos, você deverá ficar com 18 pontos. Então, você deverá fazer os aumentos para cada ponto de base. Chegando aqui, na hora que você tiver 9 aumentos, você volta a trabalhar ponto sobre ponto, que será 11 pontos no total. E eu volto para a nossa próxima carreira. Então, feita a nossa segunda carreira, onde nós trabalhamos os aumentos aqui na ponta, nessa carreira nós vamos trabalhar também um aumento. Então, nós vamos trabalhar, na verdade, 5 carreiras, onde teremos que fazer os aumentos aqui na ponta. Então, você deverá seguir fazendo da mesma forma que eu expliquei. Você vai subir aqui as 11 pontos altos, são ponto sobre ponto. Quando chegar aqui nessa ponta, temos que trabalhar 9 aumentos. Então, aqui nessa carreira, você vai fazer um aumento e pular um ponto um ponto da base. Você vai trabalhar um aumento e pula um ponto da base, tá certo? É igual nós trabalhamos o crochê circular, só que nós vamos trabalhar o aumento somente de um lado da ponta, tá certo? Então, você deverá ter 5 carreiras, onde você deverá ter os aumentos aqui na ponta, tá certo? Faça aí as suas 5 carreiras e eu volto para mostrar como vamos fazer a parte aqui de baixo, tá certo? Depois de ter feito, então, suas 5 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o seu intervalo aqui de pontos altos para ter os seus aumentos será de 3 pontos altos, tá certo? Então, agora nós vamos trabalhar na ponta de cada do nosso trabalho, para poder dar um acabamento melhor desse outro lado aqui. Então, nós vamos aqui subir 2 correntinhas, que vai representar meio ponto alto. E vamos trabalhar 2 meio pontos altos para cada um dessas carreiras aqui, ponto alto das carreiras, ó. Então, vamos ficar com 2 meios pontos altos. Então, se tem 10 carreiras, ó, 5 carreiras de cada lado, vai ficar, então, como se fosse 10 carreiras. Então, nós vamos ficar aqui no total de 20 pontos altos, tá certo? Então, vamos trabalhando aqui. A nossa próxima carreira será feita com aumentos, porém, nós vamos fazer aumentos da seguinte forma: para cada ponto alto de base, nós vamos pular um ponto para fazer um aumento. Então, vou virar aqui a minha peça, onde vamos subir 2 meio pontos altos, e no meu próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento. Um ponto meio alto, e no próximo, um aumento. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira, trabalhando um ponto meio alto, um aumento, um ponto meio alto, um aumento. E eu volto para a nossa última carreira da cabecinha da nossa galinha. Veja que o nosso último ponto aqui terminou em aumentos. Então, para a nossa próxima carreira, eu vou subir aqui uma correntinha que vai representar meu ponto baixo, e vou subir mais 2 correntinhas, que vai representar só as correntinhas mesmo. E trabalho um ponto alto no mesmo ponto de base. Pulo um ponto de base, vou para o meu próximo ponto. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base, tá certo? Pulo um ponto, no próximo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto. Vai formar um barradinho aqui, que vai formar por volta de toda essa
carreira aqui que nós trabalhamos. Depois, você deverá fazer o acabamento igual nós fizemos nas outras peças. Trabalhe 2 pontos baixos aqui onde nós temos essas carreiras de meio ponto alto e segue trabalhando ponto baixo sobre toda a cabecinha até chegarmos aqui onde nós iniciamos essa última carreira, que foi a correntinha aqui. Você fecha com um ponto baixíssimo e deixa um pedaço de fio para costura, tá certo? Então, pessoal, agora eu vou passar aqui para vocês algumas dicas de costura. Então, primeiramente, pessoal, antes de você pregar a sua cabecinha no seu tapete, é necessário que você pregue primeiro os seus 2 olhinhos. Veja que eu segui aqui o meio certinho dele, tá vendo? E posicionei uma peça do lado da outra, tá certo? Para que eu pudesse costurar. Para ficar ainda mais fácil, caso você queira, dê uma pingada de cola quente bem no centro assim da sua peça, de cada uma das peças, onde você não vá passar depois a sua agulha. Assim, o seu trabalho ficará mais fácil de fazer a sua costura, porque a sua peça não vai ficar saindo. Depois de ter costurado meus 2 olhinhos, eu costurei o meu bico colocando uma pequena parte sobre os olhinhos, tá vendo? E aqui em cima eu costurei a crista da minha galinha, que ficou bem rente mesmo aqui. Depois da primeira carreira aqui de ponto baixo, eu costurei, utilizei aqui as 2 carreiras que tinha de pontos meio alto, eu costurei elas, tá certo? Depois eu preguei essa parte, então, no meu tapete. Aqui na parte de baixo, pessoal, eu não passei a costura aqui no barradinho, tá vendo? Ele ficou solto. Eu optei por passar na carreira que tava aqui de pontos meio alto, tá certo? Depois, então, de ter pregado a sua cabecinha, você deverá fazer, então, o seu pezinho. E aí, como que eu fiz? Eu peguei uma linha branca dos restinhos que eu tinha e centralizei ao meio certinho. Aqui não vai ter como eu mostrar totalmente, mas eu centralizei. E tá vendo, ó, depois ficou aqui 3 quadradinhos certinhos separando um pezinho do outro, tá vendo? E aí eu costurei, segui aqui a linha, ó, tá vendo? Onde eu dei início de cada lado, para que eles ficassem certinho. Na parte das asinhas, pessoal, como que eu costurei? Tá vendo, ó? Eu ficou aqui 1, 2, 3, 4, né? Quase 4, porque esse aqui tá mais escondidinho, então deu 3. E do outro lado também ficou 3. Mas eu também utilizei o barbante para ter certeza que estaria ficando reto, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijos e até a próxima!